conhecer a verdade, ele se reunia com 2, 3 pessoas na família escondido. Escondido. E ele foi lá e disse que sentiu uma coisa tão deslumbrante, tão verdadeira, pela ousadia dele estar indo contra o governo e estar arriscando a vida de verdade, isso é uma coisa real mesmo. Mas ele disse que ele viu o interesse naquelas pessoas. Ele viu que ele é para os Estados Unidos, né? Ele disse que comparando com lá que é a liberdade que nós temos, ele viu que enquanto tem país que é livre, as pessoas às vezes acabam não dando valor. Né? Enquanto aqueles que são os que estão lá, eles acabam buscando. Não vivendo o que é para viver. Né? Nós temos a liberdade de não viver o que é para viver. Né? Eles acabam arriscando, é bom. Tem países que não podem nem falar. Né? Tem um rapaz que ele citou que quando as pessoas, né, na Coreia e em outros países, eles se convertem a Cristo, você sabe que ele se converteu a Cristo. Porque no momento que ele se converte, ele tem um perigo muito grande de perder a vida. Né? Aqui não, aqui há uma liberdade. Essa liberdade, né, a gente também fica na mão de Satanás. Que bom que nós temos esse princípio, né? De nos encontrarmos assim na simplicidade. Né? Como você fala, não sermos apegados ao prédio, nem ao local, nem ao estado, nem ao tempo. A vida é isso aqui. É nas casas, né? A gente buscando os momentos oportunos. Nós estamos juntos, crescendo, edificando. E quando a gente sair daquela porta ali para fora, nós estamos sendo luz e sal da terra. Né? Mas esses momentos é necessário para a gente. Estamos aqui, lá em casa tem, né? Existe com certeza outras pessoas ali em nome do Senhor. E é bom, né? Fico feliz de saber que as coisas do Senhor são verdadeiras. E é único, né? É isso aí. Então vamos orar, né? Quem está no vídeo da nossa frente, orar, agradecer, a gente está sempre lembrando uns pelos outros, né? Sempre colocando nas orações. É muito importante quando nós oramos uns pelos outros. A gente ou está com sono, ou está prestando para o trabalho, né? Não sabe o que é que fala com Deus, né? Às vezes, cada um de nós aqui, só nesse grupo aqui, se a gente amanhã eu orar pelo Edmilson, pelo irmão Antônio, pela irmã, e por cada um de nós, a gente já vai ter muita coisa para conversar com Deus. Não vai ter tempo, né? Assim, o tempo nosso, né? Que a gente está aqui querendo até nossas coisas, né? Não, realmente. A gente fica assim, o que é que eu vou dizer com Deus agora? Vai ver o pidão. Vai ver o pidão. Quantas coisas a gente tem que estar orando pelos outros, né? Porque cada vez que a gente eu pelo menos preciso, né? No meu casamento, no meu trabalho, né? Onde eu vou, preciso de oração. Eu quero pedir oração pelo grupo que está lá no caso da mãe, Que bom. terça-feira. Continuar pedindo, né, pelo Lucas, da família, e agradecer a Deus pela mãe dele estar assim com o coração aberto, viu, Antônia? Ela, terça-feira, ela falou, a gente está meditando no livro de Jó, né? Que bom. E até ela que pediu. E aí ela disse, eu tenho caído. Eu achei tão bonito isso, tão sincero. Eu tenho o quê? Caído. Porque assim, Jó, até agora Jó está firme, né? Então ela disse, eu não estou em pé, eu estou caída, né? Tá sofrida, né? E assim, Deus tem tocado, Deus tem trabalhado. Continuar pedindo oração por esses momentos. Tem sido muito bom. Ele falou, eu caí igual que Jó. Não, digamos. Esses dias eu estou caída. Eu estou caída. Não estou igual a Jó. Não estou igual a Jó, estou falta como Jó. O sofrimento de Jó foi muito grande. Perdeu muitos filhos, né? Todos, né? Essa oração com os meus filhos, pela igreja, né? A gente tem que estar sempre rogando, como eu disse antes, pedindo pelo mundo. Quando a gente ora assim, a gente passa mais tempo.
se lembra daquele rosto, né? Às vezes a gente faz uma oração aqui, olhando para cada irmão, a gente esquece, né? Mas aquela oração que você faz no Espírito ali, Deus responde. A oração pela minha esposa, que ela está com os problemas dela, né? Na eternidade, eu também. Então, que Mas ela se lembrou de uma coisa muito importante. Ela me perguntou se eu estou andando com Deus. Fica sentado aqui do lado dela, sentir a energia. Você está andando com Deus, irmã. não, é isso aí. Não, é que, por exemplo, se for da vontade de Deus que a nossa doença seja para a glória de Deus, amém. Mas se for para ele conseguir tirar, ele seguir, se for para ele seguir, O espinho na carne não teve nome, né? Então, se for para ele seguir, amém. Mas se não for para ele seguir, me deixa com doença. tá, verdade. Essa oração para uma moça que eu conheci hoje, na feira, eu parei para comprar um colorau para a vizinha e a gente começou a falar de Cristo, né? Começou a falar de Cristo, né? O nome dela é Cíntia. Essa oração por ela, pelo. Assim, um pouco que eu conversei com ela, se for da vontade de Deus, né? Ela me disse onde fica no trabalho. Se tiver mais oportunidade, peço mais oportunidade com ela, né? Ela foi muito atenta ali mesmo na barraquinha dela trabalhando. Ela disse, eu sou católica, mas eu não sou chegada a santo. E achei assim, legal da parte dela, né? Ela disse, fui mãe muito nova. Você vê a cara dela, ela é uma criança. Tem uma filha de 17 anos, minha filha mesmo, e tendo atropelado o tempo, mas a minha filha tem princípios, né? Ela contou. Assim, parece que se tiver a oportunidade de ter com ela, 2 vezes, a pessoa me prepare, né? Assim, me dê mais oportunidade, né? Ela foi bem atenta. Não, eu sou contra uma palavra. Falar nisso, tem a Amanda, né? A Amanda tem. É a sobrinha dela. Quarta-feira a gente tem estudado a Bíblia lá e a Amanda está participando. Olá, Deus, que bom. Ela até falou assim da patroa dela também, que eu até conheço a patroa dela, é mãe de uma moça que trabalhou comigo na marmitaria. Que ela tem medo de ir para igrejas, né? Porque ela diz que tem medo porque as pessoas ficam com o negócio de levantar a mão e aceitar Jesus, né? Mas ela disse que ela é uma mulher de fé e tudo, mas tem medo de ir porque não quer. Ela não gosta disso aí, tem medo de ir. As pessoas pedir para ela aceitar, né? Forçado, né? Poxa, Tem que ser do coração dela, né? Não é, não é Forçado. pelos outros, né? Isso. Na fé dela e pelo coração dela. Achei interessante, sim. E ela trabalha na lojinha dela que fica na frente da casa dela. Poxa, assim. É perto da sua casa. Não, lá no Planalto. A mãe da Efigênia. Aí essa moça trabalha para ela. Ela disse, mulher, assim, mulher, se tu quiser conhecer Jesus, eu te apresento as Sagradas Escrituras. Aí a pessoa vai falar com você, né? Que eu trabalho, eu faço academia. Mulher, orar o que tu quiser. Porque Aí- ela bota em princípio para poder começar a Então eu igreja. achei interessante, mas assim, mas eu não fico aqui, eu fico na lojinha. Eu vi, pô, cadê eu faço lá? Pronto, esse é onde é a lojinha. Assim, eu peço também uma oração com meu pai. Né? Meu pai está até enfermo, ele está usando sonda, né? Ele está bem debilitado mesmo. Tá bem... Só é misericórdia de Deus mesmo. Mas tem o que eu peço para me conformar, para fortalecer a minha mãe, os irmãos que estão tomando de conta dele, tá me cuidando dele. Aí eu peço para Deus que seja até a vontade dele, né? Mesmo de Deus, né? Porque quando o cara. Isso aí, esse processo
todos nós passamos, né? Quando chegar a idade, a doença, né? Aí eu me peço mais por conforto, assim, para a mãe ter força, para me suportar essa situação dele. Uma pelota? Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por este momento especial. Todos estamos aqui louvando a nosso Deus, a presença de Deus. Obrigado por cada pessoa que se encontra neste momento. Em nome do Senhor. Amém. Seu trabalho não foi. Você vai usar minhas folhinhas? Seu trabalho não foi. Não. Gostei. Vai vir. Não, eu digo. Não, daquele. Também tem um bocado de folha ali. Ah, tem outras folhas. Tá. Essa aqui são Antes do 50. Quero ser Senhor amado, como faço nas mãos do livro, que é pra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso como tu queres, Senhor amado. Tu és o livro e eu um vaso, que é na minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. 56. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto tão lindo, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu, Elohim, Elohim, lama sabatani, clamava ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, Senhor das porém, o Mestre expiou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera
compaixão lhe deram vinagre. Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre esfriou, a luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre. Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. A luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Senhor Deus, em Cristo Jesus, te agradecemos por essa morte de cruz, para o Senhor ter rasgado o véu da separação, porque o Senhor entrava uma vez por ano, Jesus do Senhor. Hoje, meu Deus, nós temos a capacidade de se lembrar, Pai, do primeiro dia que a gente acorda, do momento que a gente acorda, para te adorar, para entrar nessa presença. Te agradeço, meu Deus, pelo perdão que tu teve com a humanidade, Pai. Ter lavado os pecados de cada um. Falta só as pessoas reconhecerem esse grande sacrifício e esse grande amor que tu teve por cada um de nós. Pai, em Cristo Jesus. Canto primeiro. Cada estrofe a gente vai por. Aí depois a gente canta direto. A gente for cantar ele na. Neemias, lá no Antigo Testamento.
a Bíblia aqui do homem. A minha ficou lá. Neemias. É. É antes de Salmo, mas de João agora. Neemias, né? É, Neemias. Capítulo 1, né? Fica perto de quê? É, Porque a minha grande ficou lá, quando a grande aqui é pequenininha. Aqui não vai ter não. É? Aí Não tem não? salvou. É só o novinho. Ah, é, né? Então a minha ficou lá pra ficar. É bom que tu enxerga mais. Neemias, capítulo 1. Mas só. Fica só com o dedo assim, tá? Só o quê? Só subindo, descendo? É, só para. Cada um de nós vai ler 2 versículos. Nós temos uma toda. As palavras de Neemias, filho de Acarias, sucedeu no mês de Quileu, no ano 20, estando eu em Susa, a fortaleza. Que veio Hanani, um de seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Não pode. Eu É. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faça confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Tenemos procedido. Olha aqui, desculpa. Ensinais ao rei. Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que cheguei à ajuda, como também uma carta para a Safé, guarda da Flórida,
não estou achando. Foi, Minha tá, lista. né? Olha aí, Rô, qual você tá? Tem que começar lá no 7. Tá muito, é, né? Ah, tá no capítulo 7, mano? Capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 7. 7. Bota no... Ela estava no 2. Foi, tá Começa passando. de novo, Bianca, é no 7. 7 e 8. É, Bix, deu 7 já, amor? 7 eu. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os maluquiantaias, já subcial e geremos. Essa lista está muito pequenininha. Porque eu tava lendo aqui. Aqui, amor. Aqui não é outro livro. Então, aqui tu vai ver. Tá bom. De todos nós corrompemos Isso. contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembrar-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Mas se vocês converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, estão ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu. De lá ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda não são teu servo e teu povo, que resgataste com tu grande poder e com tuas mãos poderosas. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Fazem com que os teus servos seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era cumprido do rei. Que ótima introdução, né, desse livro, né? Eu até aconselho os irmãos a tentar ler ele, sabe? Ele é muito interessante, muito bom. Estamos conhecendo aqui hoje, só nesse primeiro capítulo aqui, sobre Neemias. Onde é que Neemias estava aqui nessa situação? Da local que ele estava? Tinha sido levado, né? O povo tinha sido levado em cativeiro. Uhum. Na Babilônia? Isso. Só que aquele estava ali em Suzano. Era quase aquela região ali. Não sei se Suzano já tinha sido dominada a Babilônia, já estava um tempo. Já estava quase o tempo do povo regressar. Mas o exílio do povo já tinha sido tirado. O primeiro foi lá da Babilônia. Quando o rei da Babilônia vai lá e pega todo o povo de Deus em cativeiro. Dali o povo de Deus fica longe da
da sua nação, naquele local. E Neemias, ele estava muito distante do seu povo. O povo lá já não tinha mais a mesma linguagem. O povo estava misturado, não era mais a mesma coisa de como era antes do exílio. Mas qual era a preocupação de Neemias? Neemias, ele tinha tudo para viver a sua própria vida. Era um bem-sucedido. Imagina que esse reinado aqui era a maior potência, a potência mundial daquele tempo. Neemias tinha uma posição, talvez não como o exército, né? Mas era o que do rei? Copeiro. Copeiro naquele tempo, além de fazer a degustação, um dos papéis muito importantes, era ele provar para que aquela bebida não tivesse o quê? Envenenada, com veneno. Neemias, ele tinha uma intimidade, ele era talvez ele era o mais próximo do rei. O rei tinha que confiar muito nele. Chega a tal ponto que o rei um dia veio o quê? Veio triste. Olha a sensibilidade, olha. Ele não era um funcionário qualquer, não era uma pessoa ali. Ele era muito próximo do rei. A vida do rei dependia na mão dele. Por exemplo, se Neemias fosse um corrupto, o que é que ele poderia fazer, né? Alguma coisa para matar o rei. Então Neemias estava na vida dele. Nós vemos que Neemias é um quê? Temente a Deus. Mas Neemias tem uma grande preocupação no coração dele. Ele tem preocupação com o povo de Deus, com a sua nação. E ele faz aquela pergunta, ele quer saber como é que está quem? O povo de Deus. E o povo estava lá. E o povo incrédulo tinha feito por onde estar naquela situação. Mas Neemias tinha preocupação com seus irmãos, com a sua parte, e com o povo de Deus. Ele poderia muito bem viver a vida dele, estar em orações e clamar, vamos dizer assim só. Ele tinha muita ocupação Neemias. Mas quando ele escuta aquela notícia de que não estava indo nada bem, porque aqui o que acontece? O povo foi exilado. Aqui já a terceira levada, quando chega em Neemias, a terceira levada do povo que estava exilado, longe, que vai voltar. Primeiro foi Zorobabel, depois foi Esdras, aí tem os dois livros aqui juntos, e logo em seguida a última levada foi Neemias. Então Neemias ali contando aquela posição do rei, já sabendo aquilo que estava acontecendo, a expectativa dele era que naquelas vezes que já estava voltando o povo, era que o povo de Deus, a cidade de Deus tivesse o quê? Já levantada, construída. E isso era o desejo. Os outros homens que foram na frente de Zorobabel, acho que eles não fizeram o trabalho pouco ou menos importante, não. Mas é colocar no seu tempo e nas suas condições e naquilo que vai o preparo. José era escriba, ele já tinha levado o povo, estava lá tentando voltar à lei, estava fazendo algumas coisas, mas a esperança de Neemias era que o povo de Deus tivesse o quê? Bem. Ele não se preocupou com ele próprio. E é muito interessante, eu gosto dessa passagem, Neemias, temendo a Deus, sendo homem justo, reto perante a Deus, e sabendo de como o povo de Deus tinha se desviado, a profecia falava isso, como ele está dizendo aqui, ó, o povo estava passando por aquilo porque lá desde Moisés já estava registrado. Se eles não obedecessem a Deus, Deus ia tirar ele daquela nação prometida, Canaã, e espalhar eles aonde? No meio dos povos. Então era a profecia de Deus sendo cumprida. Mas o desejo de Neemias era que o povo de Deus se voltasse para Deus, a nação completa, em todos os sentidos, na adoração, na restauração, e voltasse ao Senhor. E até a própria cidade, porque naquele tempo, as cidades tinham que ser tipo uma fortaleza. Os muros tinham que estar erguidos e tinha os portões. Porque naquele tempo, se uma cidade, como se fosse aqui esse bairro, fosse todo no aberto, era como se fosse uma casa nossa, que a pessoa entrava ali e fazia qualquer tipo de coisa ruim. Mas olha o contexto de Neemias, se preocupando com o povo. E sabe o que é que ele declara? No versículo 7, olha o versículo 7.
de todo, ele está falando quem? Nos corrompemos contra ti. Neemias se coloca o quê? No meio. Como pecador. Como pecador. E se coloca no meio. Talvez não tenha tanto registro, talvez Neemias não tenha nem nascido lá. Não tem um. O livro não mostra assim, né? Ainda bem, né? É, Ele tem 70 anos. isso. Talvez sim, mas talvez ele. Porque já era outro povo, já é outra geração. Imagina você passar 50 anos, é outra geração. É outra língua, é outra coisa. Mas mesmo assim, Neemias, ele está se colocando como se fosse para o povo de Deus. Ele está se colocando como se ele também tivesse o quê? Se corrompido. Mas foi o povo lá daquele tempo, antes, bem antes, que tinha se corrompido, e vamos dizer assim, estava pagando por aquilo que eles tinham escolhido, esqueceram dos estatutos, dos mandamentos do Senhor. Mas Neemias, como homem de Deus, ele se preocupa com o povo de Deus, e ele não aponta. Senhor, perdoa o teu povo daquele tempo que pecou. Senhor, perdoa aqueles que estão lá. Eu sei que eles estão. Eu sei que eles não querem nada contigo. Mas eu quero. Mas ele se coloca, nós pecamos, nós erramos. Porque ele se identifica como sendo o quê? Parte essencial do povo de Deus. E ele clama a Deus, ele no meio. Não estando no local de julgador. Não estando no local de dizer, mas o irmão não casa com Deus. Mas aquela pessoa não. Porque Neemias, ele tinha a consciência do que significava um povo, do que significava uma nação, do que significava uma família. Por exemplo, o filho mais velho lá da palavra do filho pródigo. O filho mais velho disse que estava cuidando das coisas do pai. Mas qual é a alegria do pai? Ela volta de quem? Do filho que tinha se perdido. Ele gostava das coisas do pai. Ele queria a alegria do pai. Ele estava preocupado com a família. Ele tinha um senso de perfeição, nada. Eu nunca saí, eu não gastei com as prostitutas, eu estou aqui, sempre trabalhei. E agora está fazendo a festa para ele, recebendo com um anel, com uma sandália, na situação que ele está. Então, o filho mais velho, ele, diferente de Neemias, ele não se colocou como seu irmão e como uma necessidade de ele fazer parte do sofrimento do pai. Porque é assim, irmãos, uma família. Se na família uma pessoa fica doente, todos ficam doentes. Eu adoecendo e tendo que ficar no hospital, a minha mulher ela também vai ficar no hospital comigo, ela vai perder noite de sono, ela vai sofrer comigo. Não é assim? Uma família, quando tem uma pessoa que tem algum problema, de qualquer situação, todos sofrem. Porque todo mundo está naquela mesma pena que aquela pessoa está passando. Neemias, ele lá em Suzã, no seu trabalho bem sucedido, dos maiores empregados da maior potência daquele rei, mas mesmo assim, onde é que está a cabeça de Neemias? No povo de Deus. E quando Neemias vê que o povo está lá, daquela maneira, ele fica muito triste. E aí, o que é que ele vai fazer? Neemias, está aqui no versículo. Jejuando, qual é uma pedra agora? É o 4. É, 4. Pronto, deixa eu fazer. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, pronto, assentei-me, olha só, e chorei, e lamentei, por quanto tempo? Uns dias. Alguns. E estive jejuando e orando perante quem? A Deus. Quando nós vemos, irmão, no nosso corpo, alguém padecendo, sofrendo,
e até na situação de como estava aquele povo, que nós não venhamos se colocar no papel de que, minha mulher não quer nada com Deus, eu estou fazendo minha parte, nós venhamos, primeiramente, se colocar como a mesma pessoa. Se a minha esposa hoje não está legal e eu estou de pé, acreditar de pé para aquilo, cara. E saber que eu estou sujeito aos mesmos erros. E saber que se aquela minha esposa, hoje ela está com algum problema espiritual, ou o meu filho, ou o meu amigo, ou qualquer pessoa, eu me colocar, às vezes, no local dela, não de praticar o pecado dela, não é isso. Mas de se nós estamos, se o teu corpo está sofrendo. E se tristecer, chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. E lamentar. E ter uma atitude. A atitude dele aqui foi orar e jejuar perante do céu. Mas por quê? Pelo aquele povo que estava lá, sofrendo por conta de quê? Do pecado. Pela a cidade de Deus, aquela nação. Então, é muito importante nós termos a sensibilidade de sentir quando alguém está doente, quando alguém está nessa situação, nós temos aqueles que vai estar o quê? Velando pelaquela alma, que vai estar se preocupando, que vai estar querendo saber de como é que está, para estar ajudando aquela pessoa com o público. Eu lembro, quando eu era pequeno, tinha uns 4 anos, né? Aí passou um tempo, ele começou a ficar enjoado, não dava bem seu pai. Aí eu pensava que era capricho de menino, né? Aí eu dava umas palmadazinhas, brincava, e assim, se ajeita, se mal quê. Aí mudou o comportamento dele, sabe? Um pouco assim, risco, menino enjoado mesmo. E eu brigando, botando de castigo, aquela arrogância. E quando passou 3 semanas, quando foi descobrir, ele estava com o quê? Forte, pneumonia. Então, às vezes, assim, tem uma pessoa doente, às vezes até situação do pai não está velho. O cara não sabe mais. E às vezes a gente né, quer tratar como se, eu estou fora, é problema dele, que resolve, ele não quer nada, ele tem que buscar mais Deus. E às vezes aquela doença ali, qualquer situação, está presente em nós. Na oração, no jejum, em qualquer situação, se colocar no local. Por quê? Você acha que é da vontade que aluno vai se perca? Da vontade de Deus? Segundo a palavra, Não. Deus não se alegra. Infelizmente, algum não vai trabalhar. Mas como é que nós estamos nos preparando para levantar, para ajudar? Para não tomarmos o lugar do filho mais velho. E sim tomar o lugar de mim, se nós nos corrompemos, se nós estamos sofrendo. Porque se um corpo, um exemplo, trabalho de pedreiro, um canto de unha que às vezes quando eu estou rebocando, um canto de unha, rapaz, acaba com todo o meu corpo. Você vai para lá. Você vai estar lá. O ataque. Quando eu estou, às vezes, eu batendo um martelo, dando uma cara tão bem, que eu não tinha uma dor violenta em mim, chama na hora. Mas eu não peguei essa, eu estava batendo com essa. Eu não peguei essa uma aqui, né? A pessoa fosse fazer. Eu escutar. Eu ficava aleijado lá atrás do bom. Ninguém faz com o seu corpo. Então, eu acho muito interessante Neemias trazendo para esse contexto, porque aqui é um livro muito maravilhoso, como toda a Bíblia, e que a gente vai tomar muitos exemplos. Preocupação com o povo de Deus, com o próximo. Hoje é o próximo, né? Lá é o povo. E o próximo de Neemias aqui estava onde? Distante. E praticamente a maioria não querendo nada. Se você ver aqui no final de Neemias, ele foi lá, vamos resumir aqui, né? Já demos para entender. Ele fala com o rei percebe, olha, aqui você vai ver lá nos capítulos 2 que ele ora para falar com o rei, para pedir permissão. E olha como é que Deus faz.
compunge o coração daquele rei, que poderia ser egoísta, e não liberar ele, libera ele para voltar, e ele manda soldado, manda recomendações, e manda ele levar quem ele quiser do povo. Neemias vai para aquele local, leva o povo, sai da vida dele, de conforto, de um emprego excelente, né? Vai ser copeiro, o emprego dele, abandona a vida dele pelo povo que está lá. Ele se desloca, vai para lá, ele sofre perseguição, ataque, mentira, calúnia, ele gerencia o povo para lutar contra os inimigos, ele trabalha para os buracos do ser reconstruído, para edificar fisicamente, nem mesmo vai mais para a parte física. Jesus já estava ali, né, na parte espiritual, ele também sabe. Mas sabe o que acontece lá no final, quando você vê igreja? O povo está tudo errado de novo. Tudo errado. A tal ponto dele pegar um cara e meter a feia, arrancar o cabelo e agredir fisicamente. Mas não assim. E é bom abrir mostra disso, porque a gente vê tanto exemplo bom de mim mesmo, mas vê no final a natureza humana, que se revoltou com tudo aquilo. Mas por que ele fala aquilo? Com a preocupação com o povo, com os oráculos de Deus, com os estatutos de Deus. Para que o povo de Deus não deixasse de ser o quê? A nação do Deus Todo-Poderoso. Então, Neemias ele vai trazer para nós, em todo esse livro, e aqui no comecinho, a necessidade de nós sempre estarmos pensando em quê? Na nação de Deus. No povo de Deus. Hoje a igreja. Hoje nós. Nós estamos sempre preparados para amar uns aos outros. Se preocupar uns com os outros. E é muito fácil eu estar de bem com o irmão Cláudio, com a Edmilson, quando o irmão está talvez espiritual, homem de Deus, tremoroso. Eu gosto tanto que o irmão edifica, às vezes é normal, né? Tá bom demais, você ter esforço. Mas quando a gente vê o irmão começa a ficar rebelde, começa a complicar, começa a ir contra você, no seu pessoal, na palavra, como é que nós temos que preparar para não perder, e sim lutar de todas as formas para que a nação de Deus ela não deixe de existir. Aqui nós vamos ver a preocupação de Neemias, no contexto geral, a preocupação dele de forma física e espiritual, mas que o povo de Deus não deixasse de ser povo de Deus. Não deixasse de ser aquilo que Deus fez para o seu povo. A nação física, por tempo, é claro. E a nação daquelas pessoas. E nós vamos aprender com Neemias o passo a passo de como estarmos se lembrando uns dos outros, se preocupando e estarmos atentos. E começarmos a realmente cuidar das coisas de quem? Do alto. Do alto. Das coisas do Pai. E entender que nós fazemos parte de um só corpo, de uma só nação, de uma só família. De Neemias, esse aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, é muito rico, você muito interessante. Mas é esses pontos que eu queria trazer. Quem quiser comentar, falar alguma coisa, é para nós mesmos, sabe? Esse rei e o povo. O rei não era o rei do povo de Israel que estava fora, estava expulso. O rei que ele trabalhava, para quem ele trabalhava. Esse aqui era o rei de Suzano. Ele estava na fortaleza. Já era longe. Era outra cidade. Era como se fosse assim, não tem no mapa Jerusalém aqui, né? Está na guerra. Essa parte aqui dá para aquela banda da Síria, dos Assírios, da Babilônia. Já mais ali para a banda do Iraque ali. Aquela banda onde tem aqueles pessoal que estão tudo naquele grupo, era distante. Jerusalém tinha sido sitiado e tomado por Babilônia na primeira vez. O povo foi levado para lá distante. Aí alguns que ficaram aqui. Aí
tiveram outros casamentos, virou outra nação, mas estava lá aquele local do povo de Deus. Já Neemias, já estava nesse tempo, pós-Babilônia, já nesse reinado, e aqui cuidando desse rei que não tinha mais. Esse rei não tem nada a ver com algum rei lá do tempo de Jerusalém. É outro rei lá dos Assírios, lá daquela banda lá. Que era misturado. Primeiro foi assim, foi Babilônia, depois da Babilônia foi tomada, acho que foi já por Ciro, não foi? Não tinha enganado. Ciro, e depois veio esses reinados aqui que tem. É tanto que Esdras, ele é contemporâneo de Neemias, né? Quase na mesma época. Quando Esther, ela vai ali já, acho que é Assuero já, né? Tem Assuero, Artaxerxes, já aqueles, entendeu? Já aqueles reis. Não é mais Nabucodonosor. No tempo de Neemias aqui, Nabucodonosor foi o primeiro que tomou o povo de Deus. Nesse tempo aqui já é esses reis. Artaxerxes, Assuero, né? Já era esse aqui. Mas Neemias trabalhava com esses reis que naquele tempo eram o que dominavam o planeta. Porque foi assim, Egito, na história mundial e a Bíblia, Egito, Babilônia, Medo-Persas, né? Que aí do Medo-Persas já vem do Ciro, né? Os persas. Aí lá na frente, eu acredito que já é os gregos, aí vem os romanos, e aí na nossa época já, né? As maiores potências mundial, é tanto que quando Os você, domínios mundiais. isso, quando você vai para Daniel, quando testa alta, já é isso. Mostra todos esses reis que foram. Teve reis ali paralelos que fizeram alguma coisa, como por exemplo, o rei de Medo-Persa já tinha os persas e tinha o medo. Quando fundiu que o tumor, daí ficou Medo-Persa, aí ficou uma potência mundial para o tempo, né, para aquela região. Então o cenário é esse. Jerusalém sendo destruída desde Nabucodonosor, não se levantou mais, o povo exilado na Babilônia. Aí a Babilônia lá na frente é tomada pelos Medo-Persas, controla tudo, e Jerusalém está lá. Com alguns judeus que ficaram, lá ficou alguma coisa lá, com as pessoas que tomaram a terra, aí já é outra família. Mas o povo que estava lá na Babilônia, desde Daniel, qual a esperança deles? Eles nunca perderam? Qual a esperança deles lá? De voltar. Voltar para Israel, voltar para Canaã, voltar para o povo de Deus, voltar para aquele local. Aí é tanto que Daniel cobra a Deus, né? Quando chega os 70 anos, né? Daniel cobra assim, né? Também não lembra, né? Ele fala da profecia, que era 70 anos. Aí vem as primeiras levadas, que é com Zorobabel. Zorobabel começa a trazer o povo, aí quando Deus libera, que já vem esses reinados. Aí depois vem Esdras, e agora por final, dos maiores, né? Vem Neemias. Aí é onde faz a construção, aí vai seguindo para frente. E essa saída aí foi só remanescente, ficou muito lá. Não, ficou muito judeu morando lá ainda. Muito total. Ficou muito judeu. Mas, irmãos, é isso. É o próximo, como Neemias, quilômetros de distância, mas o coração dele estava onde? Com o povo de Deus. A nação de Deus. E sempre a preocupação de que aquele povo viesse ser restaurado, viesse voltar à raiz, viesse voltar aos princípios de ser sempre o quê? O povo de Deus. Então, irmãos, que possamos nos unir e buscar para que a nossa luta venha ser por nós, uns pelos outros. Se eu for pensar que eu vou ser sozinho, É só a salvação do corpo. Né? Se eu sair de fora do corpo, isso. eu perco a salvação. É esse ponto que eu vou trazer para nós, mas é claro, aqui é riquíssimo. Quando eu Neemias, eu fico passado muito, eu acho muito interessante. Quer ser um bom líder, estude Neemias. A liderança de Neemias foi
Mas qual o sucesso de tudo isso que vai acontecer? Temor à obediência. Ele se coloca diante de Deus. Você temor, obediência e colocar diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus. Ele mostra aqui que ele planejou, né? O planejar dele, ele chegou com oração, com jejum, ele. Oração. Quando ele estava perto do rei, vai falar aqui que naquele fração de segundo, minuto, ele orou. Quando Deus percebe que ele fala, ele já dá aquela oração, já ora. E depois em seguida ele vai, se recua, se entristece, e ora, e jejua, e clamou pelo povo. E clamou pela vontade de Deus. Claro que lá na frente a gente vai ver que o povo acaba, como sempre, né? Endurecendo e voltando, mas Deus, ele está ali. Amém? Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém, né? Jerusalém, Isso, faz foi. aquele clamor, chora, né? Chora. É bem interessante, né? O Daniel também chorou, né? Aí, o 4 aí. Sim. Aí é a mesma questão de Jesus. Você imagina Deus lá quando falou para Moisés, que até aqui lembra, né? Dizendo o tanto que o povo ia sofrer se não obedecesse a Deus. Né? E Deus, na sua onisciência, né? E já vendo que o povo ia sofrer. E aí você vê Deus sempre levantando o profeta nesse caso. E você vê como passava batido assim, a palavra de Deus já estava escrita, né? Ali a lei, né? Sim. Deuteronômio, Sim. Pentateuco, Justamente. não dava a mínima, né? Isso. Tá tudo aqui, Já tinha, nessa parte já tinha. já tinha. Já tinha. Os avisos. Imagina, né? Que o povo era um povo consagrado. E 28. Eles não quiseram nada com Deus, né? Vai essa raiz que depois. Mora. Eu? Os Antônios já. Os Antônios. Meu Deus Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. Eu agradeço pela tua misericórdia de nos estarmos aqui. Nós estamos aqui para te louvar e agradecer, Senhor. Agradeço pela saúde, a semana de todos, trabalho, proteção e alimentos para nós. Te louvamos e te agradecemos e imploramos para atender nossas orações. Por honra e toda glória a ti, a Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém. Glória ao Senhor para sempre. Glória ao Senhor. Admilson, toma a câmera todinha, cara. Ah, você tá